A ideia de jogo acompanha o homem durante toda a história da civilização. Para o filósofo holandês Johan Huizinga, a cultura humana nasce do jogo e todas as nossas atividades, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao ato de jogar. O jogo, abstratamente falando, é uma forma de você se valer de uma realidade para firmar um acordo com outras pessoas e promover uma experiência que pode ter um impacto narrativo, pode ter um impacto... sempre vai ter um impacto lúdico, né? Porque a gente está falando de jogo, mas, independentemente do impacto que tiver em mente, você vai estar respeitando uma determinada regra para atingir uma determinada experiência. A questão do jogo é estudada já há algum tempo, né? Então, desde a filosofia grega, você tem já alguns estudos e pesquisas sobre isso. Tem uma frase que é atribuída a Platão, que diz que é possível conhecer mais de uma pessoa em 1 hora de jogo do que muitas vezes em 1 ano de convívio. Essa interação regida por um conjunto específico de regras, existe um objetivo, existem elementos ali que são prazerosos, que são imersivos. A gente faz isso porque o ser humano é um animal que joga. Piaget, ele via o jogo como alguma coisa que diz respeito a uma aprendizagem para as crianças. Então, era fundamental que as crianças brincassem, jogando, porque assim elas estariam aprendendo, deixando o cognitivo acontecer de uma forma mais tranquila. Vygotsky tinha isso como um dos fatores e um dos elementos mais fundamentais do desenvolvimento, essa capacidade da criança simbolizar através da linguagem dos jogos, da brincadeira e do brincar, como ele se referia, de forma que o jogo é fundante, é fundacional para o desenvolvimento da criança. O termo play em inglês, ele se refere não só a jogar, mas o verbo, né? Jogar, brincar, interpretar, representar, né? São termos que a gente utiliza várias outras palavras em português. Então, quando a gente pega um livro, por exemplo, que pesquisa ou estuda a questão do jogo em inglês, ele vai utilizar o termo play. Quando isso é traduzido para o português, se utiliza o termo jogo, mas o termo jogo não dá essa abrangência de sentido. Os jogos tradicionais, eles são um berço dos jogos eletrônicos, né? Eu acho que talvez hoje em dia a gente tenha uma preocupação muito grande em distinguir. Jogo eletrônico, jogo tradicional. Não, isso aqui é um card game, aquilo é um jogo de tabuleiro. Não, mas é tudo jogo. A gente lida inevitavelmente com desafios e recompensas, a gente lida com regras que norteiam a atuação do jogador, mas também regras que criam um universo particular para que todos os jogadores passem a respeitar o mesmo universo. Então, você meio que cria um pacto não só com o jogo, mas um pacto também com as outras pessoas que estão participando, olha, existe uma realidade e agora existe outra. Essa é a realidade que a gente está habitando aqui momentaneamente. O jogo digital, talvez em relação ao jogo tradicional, ele possibilite um maior número de jogos individuais. A gente não tem tantos jogos assim analógicos que a pessoa pode jogar sozinha. Por um outro lado, os jogos digitais possibilitam um tipo de jogo em grupo, numa escala tal qual dificilmente a gente teria num jogo analógico. Então, os jogos massivos online, muitas vezes envolvem centenas de milhares de pessoas jogando simultaneamente um jogo. Os jogos atraem muito, eu acho, porque a ficção atrai muito. É uma forma de contar histórias. Eu acho que o videogame você não só escuta a história e assiste a história, como participa da história. Você não tá passivo ali. Você meio que... Você tá jogando ali, você tá influenciando ali aquele jogo. Você cria uma relação com o personagem que você controla. O que mais atrai é realmente a questão do desafio e de você ter sempre algo para conquistar, algo que você ainda não conseguiu. Acho que isso é realmente viciante. Eu acho que é porque o ser humano é lúdico e a gente não pode fugir disso. Inumeráveis emoções o jogo libera. A primeira coisa, talvez, importante para a gente pensar é pensar que o jogo é uma atividade voluntária. Então, o jogo tem essa liberdade, né? A pessoa escolhe jogar, ninguém é obrigado, a princípio, ninguém é obrigado a jogar. E nessa atividade voluntária, o jogador vai sendo convidado a jogar cada vez mais, daí a imersão. Frustração de vez em quando,
A alegria de ter passado de uma fase. E a hipnose. Competitividade também, eu adoro. Satisfação e raiva. Êxtase, alegria e motivação. O jogo Snow World foi criado para ajudar no tratamento de vítimas de queimadura. Ele diminui de 30% a 50% da dor na maioria dos casos e é mais eficiente do que a morfina. Os jogos eletrônicos ainda sofrem com muita polêmica e preconceito. Por ser um entretenimento recente, os videogames ainda lutam para não serem encarados como coisa de criança ou uma diversão que emburrece. Hoje, o estudo sobre jogos eletrônicos cresceu e um número cada vez maior de pesquisadores acreditam que o videogame é uma prática positiva. Matar zumbis e saltar entre plataformas melhora a coordenação motora, aumenta o QI e alivia o estresse. Por que a gente gosta tanto de videogames, né? Porque ele nos coloca simula situações da vida, sentimentos, a nossa capacidade de lidar com problemas, de lidar com ameaças. Simula de uma maneira que a gente consegue se relacionar, né? Consegue interpretar até o fim e tomar uma atitude em relação a essa interpretação que vai nos fazer chegar ao final daquele objetivo, daquele desafio, daquela brincadeira, né? Na vida real isso nem sempre acontece. Aliás, eu acho que com mais frequência não acontece. Keep the change. It is impossible to try on a pair of shoes with this crowd. Where's Jason? He was here a second ago. I bought him a balloon, and I turned around and he just disappeared. Disappeared? What do you mean disappeared? Stay here. I'll go get him. I'll be right back. Jason! Shit! Jason! Dad! Jason! No! Em 2011, jogadores de videogame ajudaram os cientistas a chegar mais perto de um dos maiores desafios da medicina, a cura da AIDS. Os cientistas conheciam as peças necessárias para se fazer uma proteína, mas não tinham como prever como essas partes se encaixariam em uma estrutura 3D. Os gamers resolveram o quebra-cabeça, criando um jogo online colaborativo chamado Foldit, muito parecido com o Tetris. A maioria dos games tem um conjunto de regras claras e um objetivo preciso, mas alguns jogos quebram as expectativas e questionam os formatos estabelecidos. Não existem vencedores e nem vencidos, como se o jogador tivesse caído na toca do coelho, de Alice no País das Maravilhas. Alice é uma menina, vive uma vida vitoriana certinha, tediosa, e em um determinado momento ela rompe com aquilo e entra numa viagem fantástica. Ela cai num buraco e a partir dali ela vive coisas absolutamente inacreditáveis. E o coelho aparece para ajudá-la, para empurrá-la a correr risco. Além da gente ter a possibilidade de ver um mundo fantástico, você tem uma coisa muito legal que é deixar o jogador, né, não mais o espectador, mas o jogador agenciar e controlar um personagem inserido num mundo artificial que pode ser fantástico, com outras regras, que é um universo novo. A realidade da Alice talvez faça sucesso até hoje, porque ela está dizendo pra gente assim, venha, saia dessa vida tediosa, caia nesse buraco, arranje um coelho como parceiro, vai pro mundo, cria! With a friend? It's different somehow. Things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Rabbit, That's not right. What's he doing? is something wrong? Os jogos de criação colaborativa são obras abertas. O game designer dá ao jogador as ferramentas para combinar e recombinar os elementos do game em infinitas possibilidades. O jogo Quake, por exemplo, foi modificado e passou de um jogo violento para uma ferramenta de criação de arte abstrata, chamada Untitled Game.
O jogo tem um componente autoral muito forte, porque todo jogo, de uma certa forma, expressa e constrói uma narrativa, uma aventura. Dessa narrativa participam, entre muitos atores, o próprio jogador-autor. O universo do game, ele está deixando de ser algo que é um modelo assim, quase que o modelo da televisão, que é eu produzo o game e você consome o game, para virar uma coisa agora que é eu produzo o game, mas você também produz o game. Você também participa no processo criativo de fazer com que o game seja aperfeiçoado ou modificado. Do ponto de vista cognitivo, isso é muito interessante, porque como autor, eu tomo decisões o tempo inteiro sobre o próximo passo da narrativa. Então, nesse sentido, a narrativa é coautorada pelo jogador, que anima esses cenários do jogo com a sua própria atuação. Algumas pessoas são alienadas. Eu não diria que algumas pessoas fogem para os jogos para se alienar, outras para as drogas, outras para qualquer outro tipo de coisa. Não acho que o jogador seja um alienado. Ele tá o tempo todo sabendo o que acontece à sua volta, tá procurando novas informações sobre os jogos, sobre os novos jogos, sobre tecnologia. Geralmente eles são pessoas muito espertas e antenadas. Todo mundo fala em todos os países que está havendo uma evasão da área tecnológica. Está todo mundo indo para todas as outras áreas, mas ninguém quer saber de engenharias e tecnologias. Por que não, por exemplo, pegar jogos, que é uma coisa que as pessoas utilizam no dia a dia, e convencer os jovens, se você gosta de jogar, por que você não vem e aprende a conceber jogos, aprende a projetar jogos, aprende a desenvolver jogos? O NAVE é um programa que foi oferecido, foi apresentado para a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto eFuturo, que é a responsabilidade social da Oi. Nos trouxe 3 parceiros. Prenda.com, que é na área de roteiros, é a história desse game. O pessoal da Vision Lab, que é o laboratório da PUC, que é a questão de multimídia, que pega essa história e transforma em imagem. E o CESA, que é o Centro de Estudos Avançados e Sistemas de Recife, que pega essa imagem e coloca em movimento. Quando eles entram aqui, o que eles mais conhecem é jogos. Então, eles acham que vão entrar aqui e vão jogar o tempo todo. Não é bem assim. Esse projeto é uma integração de 2 matérias, que é autoração e interface. A nossa exigência era que esse infográfico fosse, pelo menos, interativo. Tinha que ter, pelo menos, 3 itens clicáveis. Isso vai fazer com que a pessoa sinta vontade de participar daquilo, como se ela pudesse entrar dentro daquele gamezinho e descobrir vários assuntos. Pegar essa matéria, que muitas das vezes é difícil e complicada, e transformar numa forma mais fácil, visualmente, que as pessoas vissem e entendessem de forma divertida, de forma diferente. E aos poucos eles vão ganhando mais liberdade e vão podendo tomar as próprias escolhas, chegando ao ponto deles bolarem o próprio projeto e desenvolverem tudo do zero. O infográfico é muito legal, você pode viajar na guilhotina e tem algumas animações, assim, e no final tem a decapitação, que é a parte mais legal. Eu fiz uma reprodução do corpo humano e aí a gente vai descrevendo processo por processo do sistema digestivo. E a gente transforma um aluno que numa outra escola ele é mais apático num aluno proativo. Eu quero criar interface para jogos. Eu pretendo fazer computação gráfica. Tudo é muito integrado com a tecnologia. Por um lado, se a tecnologia ajuda muito, por outro também, ela é uma saída muito rápida e fácil. Você não forma um indivíduo, um profissional capacitado, só ensinando ele a usar as ferramentas do computador. Por trás tem que ter um cérebro, né? Tem que ter um pensamento, um planejamento. É um desafio para nós, o que para eles é uma facilidade muito grande. Nós, como professores, temos que nos reinventar na nossa prática. Então, as oportunidades são oferecidas para eles. Nós sabemos que estamos em torno de 32% dos nossos alunos no mercado de TI. Quer dizer, no mercado do qual ele foi preparado. Eu participei de um grupo lá na origem, cerca de 5 anos atrás, como um dos arquitetos da pedagogia do NAVE. E a ideia básica ali era... sempre foi estabelecer um diálogo entre a cultura do jogador usuário de sistemas de informação no mundo dos games, eram os jovens, e esse jovem como desenvolvedor. Isso é o que a gente está precisando, né?
assimilar o que está sendo jogado pelo mercado de games ou de tecnológico, mas é a gente entender que aquilo é um estímulo para reinvenção. Uma grande fatia do público ainda, que é um pouco um estigma que as histórias em quadrinhos têm também, né? O videogame tem isso ainda mais grave hoje em dia, que é a coisa de ainda ser visto como um brinquedo, como uma distração, meramente um entretenimento, e não enxergar que existe aí um grande contingente de jogos e de histórias que tem uma característica mais artística mesmo. Dificilmente ele vai perder essa aura marginal de ser uma coisa para pessoas obcecadas que talvez devessem estar se preocupando com outra coisa. Existe preconceito. Esse pensamento que se tem do videogame ser um vilão é pela grande quantidade de jogos que são mais violentos, que são os first person shooter, onde você controla um avatar que dá tiro, que tá numa guerra, etc. Que são jogos que não são apropriados para crianças e erroneamente os pais deixam com que elas joguem. O problema está nos pais em permitir isso. São todos jogos para adultos, né? Seria a mesma coisa você deixar uma criança ver um filme violento ou um filme pornô e colocar culpa no cinema. Vale um pouco da educação que a pessoa tem, né, do certo ou errado. Porque nada melhor do que ter uma segunda identidade no mundo games. Não é que você gosta de jogo de tiro, que você vai sair no trânsito aqui de São Paulo, por mais que dê vontade de atirar em alguém no trânsito de São Paulo. Isso muitas vezes é exagerado por uma reação, um pânico moral, justamente de buscar um bode expiatório para tentar explicar, poxa, por que a nossa sociedade é violenta? Ela é violenta por inúmeras razões, distribuição de renda, política, saúde pública, uma série de coisas, né? Agora, independente disso, a violência é algo que faz parte da natureza e da história humana. Muitas vezes a gente fala da agressividade como alguma coisa nefasta, né? Que ela tem esse lado nefasto, mas não tem só esse lado. Acho que é sempre importante a gente ressaltar que a agressividade é algo constituinte do humano e dela a gente não pode se livrar e nem deve. Por exemplo, para a gente trabalhar bem, exige uma certa carga de agressividade. O amor exige uma certa carga de agressividade. O jogo exige essa carga de agressividade. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Nos Estados Unidos, os jovens assassinos do massacre de Columbine tinham um histórico perigoso. Eles jogavam videogame. Não há nenhuma evidência que você, por exemplo, jogar muito, inclusive jogos violentos, tem efeito colateral em comportamento violento na vida concreta. Porque nós estamos fazendo uma oposição aqui entre concreto e virtual, porque os dois são reais. O virtual não é uma oposição ao real. O virtual é real também, só que ele acontece num outro mundo, num mundo simulado. Quando a pessoa deixa de passar todas aquelas emoções que você sente quando joga, passar para o mundo real, entendeu? Aí a culpa é da pessoa. Senão, todo mundo que jogasse ou joga seria violento de alguma forma. O jogo incentiva a violência tanto quanto qualquer obra de arte. Eu não vejo por que um jogo vai incitar a violência mais do que a criação de um pai pode incitar a violência. Em 2008, o jogo de tiro Counter-Strike era o preferido nas lan houses brasileiras. Diante de tanto perigo, a justiça proibiu a venda. Órgãos de defesa do consumidor percorreram o comércio, mas não conseguiram encontrar nenhuma unidade do produto. Não sabiam que o jogo era vendido online através de download. Mortal Kombat foi o primeiro jogo de luta a usar gráficos digitalizados a partir de atores reais. A primeira versão do jogo foi lançada para fliperama em 1992. Não faltavam decapitações e as lutas terminavam com os fatalities, uma forma brutal de executar o oponente. O jogo fez um enorme sucesso, foi adaptado para o cinema e é um dos culpados pela criação do ESRB, sigla em inglês para o Sistema de Classificação de Jogos Eletrônicos, baseado no sistema norte-americano que classifica os filmes. O jogo Thrill Kill se inspirou em Mortal Kombat,
mas era tão violento que nunca foi lançado. Grand Theft Auto, ou simplesmente GTA, virou uma febre mundial entre os jogos controversos. Pela primeira vez era possível ser o bandido, escolher uma arma, roubar um carro e explorar o cenário com total liberdade. A Rockstar Games testou os limites da censura com a série Manhunt, lançada em 2003. Para uma diversão completa, o inimigo podia ser atacado por trás, sufocado e urinado. Get some help! A mídia britânica acusou o jogo de inspirar o assassinato a golpes de martelo de um jovem em um parque londrino. Alguns pais, educadores, né, pensam muito nessa questão dos games em relação ao game ser, por exemplo, apocalíptico, e outras pessoas vão contradizer isso falando, o game é mais integrado, né? Então esse termo aí, apocalíptico integrado, é um termo usado pelo semioticista Umberto Eco, né? Vai dizer basicamente, né, que uma visão apocalíptica vai entender que uma nova tecnologia, nesse caso, é devastadora. Então, que ela seria responsável pelo fim das relações humanas e que seria, digamos, maléfica para a sociedade. Enquanto que a visão integrada vai dizer que aquilo é maravilhoso e que aquilo nunca antes na história da humanidade, que aquilo é extremamente benéfico, né? Ninguém poderia ler o Marquês de Sade, por exemplo, que cometeria atrocidades, né? E se o jogo induzisse realmente o comportamento das pessoas, ao jogar The Sims, por exemplo, as pessoas se tornariam empreendedores, iriam construir cidades. O game, na verdade, ele é o game. Ele não é nem apocalíptico nem integrado, né? É a utilização que as pessoas fazem, né, do game que vai definir essa natureza dele. Jogo bom é sempre chamado de viciante. Mas apesar da brincadeira, existem no mundo clínicas especializadas para tratar dependentes de tecnologia. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas tem um programa gratuito para tratamento de viciados em internet, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico do paciente. World of Warcraft tem milhões de usuários no mundo e foi considerado o jogo mais perigoso do mercado. Segundo a Fundação de Atendimento à Juventude da Suécia, ele é tão viciante quanto o crack. Como vovó dizia, o videogame tem que ser usado com moderação. Eu acho que ele é muito bom, acho que ele não faz mal nenhum. As pesquisas, inclusive, dizem que crianças que jogam têm vários benefícios. Agora, se você jogar 24 horas por dia, igual alguns chineses fazem, você vai morrer, né? E eu não me considero um viciado em tecnologia. O mundo é viciado em tecnologia, não existem pessoas não viciadas em tecnologia. Celular, né, que invadiu a vida das pessoas. Acho que cada vez mais essas pequenas tecnologias invadem cada vez mais a nossa vida e a gente fica sem conseguir viver sem elas, né? Não, o viciado é que não consegue parar. Eu não sei, acho que sim. A geração de consoles da 7ª geração, o Xbox 360, o PlayStation 3 e o Wii, eles quebraram um pouquinho dessa barreira do videogame ser para viciados. Primeiro porque ele popularizou em relação a mulheres, crianças, independente de idade, tem algum jogo que você consegue se identificar. Kinect trouxe jogos de movimentação do corpo, onde fitness entrasse em voga. Então você deixou de ser só o apertar o botão, duas pessoas varando noite, para também se preocupar também com um pouquinho dessa questão de, poxa, eu posso interagir com a minha televisão e perder alguns quilinhos. Um dos futuros é certamente, seu filho terminou de jogar um videogame, você diz para ele, vá tomar um banho que você está muito suado para poder jantar, entendeu? Então, esse é um dos cenários que certamente ocorrerá nos videogames. O videogame é uma maneira que o homem moderno tem de realizar o desejo de jogar. Nos videogames, nós arriscamos a vida em um combate sem precisar correr riscos. Ou viajamos pelo espaço sem precisar respeitar as leis da física. A Turian? You know him? He's a Spectre. He was with us in the dorm. A evolução na história do game permite um envolvimento cada vez mais profundo com o universo recriado na tela. I'll show you how fast I can run. Yeah, me too, Dad. I can run really fast too.
numa arena de gladiadores, num campo de batalha ou numa pista de corrida, o videogame dá sempre a chance de experimentar de novo a mesma emoção.